Monólogos dialogantes. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o amigo se encontrar. E fazemos votos para que esta edição e um encontro com boa saúde, boa disposição. E caso o amigo não esteja bem disposto, por alguma razão, quer seja por doença ou outras razões, que o amigo recupere rapidamente. Para esta edição de hoje, começaríamos por dizer que o mundo, as sociedades nunca estiveram tão unidas em torno de palavras que têm sido tão comuns para todo mundo ou que sejam de interesse da maior parte da população mundial. Falamos da palavra Covid-19, nunca foi tão conhecida em todo o mundo. Falamos também do coronavírus, que têm sido as palavras pronunciadas por uma larga maioria da população mundial. No nosso caso, em Moçambique, não tem sido diferente. Falar da Covid-19, neste caso a doença, ou falar do coronavírus, ou falar-se do SARS-CoV-2, não tem sido novidade. Este tem sido um tema que tem sido debatido, tem sido conversado entre várias pessoas desta sociedade, tem sido pensado por muitos, por simplesmente ser uma pandemia global e por ter sido declarado pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia global. Os países, em resposta desta situação, desta pandemia global, têm estado a impor um conjunto de medidas. Estas medidas têm impactos diretos na forma como as pessoas, no modo de vida das pessoas, na forma como elas trabalham, na metodologia de trabalho, quer seja de particulares ou de pessoas coletivas. É sobre estas medidas que têm estado a ser impostas, mas de forma concreta no nosso país, que nós queremos, ou dos impactos que nós iremos dedicar a algumas edições ao longo do canal Monólogos Dialogantes, que é para conversar com os amigos. Percebam, antes de avançarmos ou antes de desenvolvermos a nossa linha de conversa convosco, caros amigos, que o canal Monólogos Dialogantes, as opiniões que serão aqui emitidas, não serão opiniões completamente, ou seja, opiniões que visam trazer aqui uma posição única, exclusiva ou verdadeira. Iremos trazer a nossa visão, ou de forma concreta, a minha visão, a forma como eu tenho estado a olhar para estes temas e trazer ao público. Caso o amigo não concorde ou caso o amigo concorde, sugerimos que o amigo escreva, comente, que é para nós podermos trazer as outras abordagens, que possamos perceber qual é a abordagem do caro amigo e que possamos debater com o amigo e com as outras pessoas. Em concreto aos temas, deixa-me dizer que quando esta pandemia global ela começou, falo dos países africanos, ao nível do continente africano e ao nível de Moçambique de forma concreta e particular, foi olhada com algum relaxamento. Nós olhamos para isto, eu falo de forma particular, e nós sempre julgamos que fosse um problema dos outros, como aconteceu com a gripe aviária, a gripe HN1, a gripe suína, o ébola, que foram doenças que não nos afetaram, mas que afetaram alguns países do mundo e se irão uma boa parte dos países. Nós também olhamos para isto de uma forma um pouco, acompanhamos de forma interessada, mas não tão preocupados assim, porque julgávamos que esta doença não nos fosse afetar. O alarme, creio que para a maior parte dos moçambicanos deve ter soado a partir do momento em que a doença chega num país vizinho, que no caso concreto é a África do Sul. Os números que foram sendo anunciados foram despertando o interesse da maior parte dos moçambicanos. E quando esta doença chega à África do Sul, chega ao longo dos países vizinhos e nós ficamos aqui, por alguma razão, ficamos aqui sem números ou sem dados conhecidos. Estas razões que fizeram com que nós não tivéssemos casos conhecidos desta doença podem ser de várias razões, dentre as quais a falta de capacidade de testagem ou a fraca qualidade de testagem que o país tem. Eu julgo que essa possa ser uma das razões e possam existir outras razões. Pela forma como nós sabemos ou pelas informações que nós temos relativamente, ou seja, são dados que nós temos sobre esta doença, creio que daqui a algum tempo possam existir sim informações fiáveis ou fidedignas, é que esta doença é altamente contagiosa, ela transmite-se de ser humano para ser humano
Daí o facto dela ter sido declarada uma pandemia global. Ela pode, em termos de infecções, existem duas formas, ou seja, há duas tipologias que têm a ver com as infecções importadas, que são aqueles indivíduos que vão para países que estão infectados e importam estas doenças para os seus países, ou exportam estas doenças para os seus países de origem, ou as importam também para os seus países de origem. Dependendo da perspectiva, pode ser importar ou exportar. E depois há casos de transmissão local. Pela percepção que eu tenho estado a ter à medida que eu vou acompanhando este tema, é que preocupam mais, ou o alarme começa a apitar sempre que existem casos de infecções locais. Okay? Isto depois começa a apitar. De forma concreta, no nosso país, o nosso governo anunciou um conjunto de medidas. Estas medidas começaram a partir do momento em que o governo da República de Moçambique decreta o encerramento de instituições públicas e privadas de ensino e manda as crianças para casa. E uma semana depois, ou dias depois, se a memória não me falha, foram anunciadas um conjunto de medidas, estas através de decretos presidenciais, que depois foram ratificados pela Assembleia da República. As pessoas, entretanto, à medida que têm vindo a ser anunciadas estas medidas, têm estado a emitir mensagens, quer sejam mensagens de apoio, quer sejam mensagens de conforto, e também têm estado a informar os outros ou a aconselhar as pessoas a ficarem em casa. Bom, é neste contexto do stay at home, que é de ficar em casa, que eu gostaria de começar a dar o meu pontapé de saída. Enfim, já escrevemos ao nível do Facebook, eu já escrevi a respeito, emiti a minha opinião sobre o que é ou qual é a minha ideia do que é ficar em casa, ou porque que nós não podemos simplesmente dizer às pessoas para ficarem em casa sem olhar para as condições reais de cada um dos nossos compatriotas ou de cada um dos residentes neste país. Há algumas pessoas que tiveram, diríamos aqui, eu não diria que é um privilégio, mas tiveram a sorte ou o azar de ter as suas atividades não terem sido consideradas como atividades essenciais. Estas que não são atividades essenciais, algumas delas foram encerradas, algumas empresas optaram também por reduzir o pessoal ou optar pelas escalas de trabalho. Contudo, como nós sabemos, ou pelas informações que nós temos, a larga maioria da população moçambicana em idade jovem é desempregada. Em Moçambique, feliz ou infelizmente, é constituído por uma maioria populacional jovem. A maior parte destas pessoas trabalham no setor informal. Setor informal pode ser no setor informal até o da construção civil, quer seja também no setor do comércio. É aqui onde tem sido um bocadinho desafiante perceber, por exemplo, o conceito de ficar em casa. Eu me recordo que na altura em que esta doença começavam a aparecer números assustadores a partir da África do Sul, as pessoas que tinham, não digo que são abastadas, mas que têm condições melhores que as dos outros moçambicanos, condições financeiras, iam aos supermercados e embarcavam mercadorias. A partir desse momento, com uma lei básica que é da economia, que quanto menor for a oferta, maior é a procura. E sendo maior a procura, existe sempre uma tendência, que é uma racionalidade econômica, que é de elevar os preços. Entre nós, fala-se de especulação, mas são fenómenos já previstos ou já estudados pela economia, que são normais de acontecer numa economia, principalmente quando nós temos uma fraca capacidade de expensão ou fraca capacidade de controlar, ou seja, as normas que já foram instituídas para controlar os preços, enfim, ou ditar as regras de concorrência, ou de controlar as regras de concorrência e por aí em diante. Muito bem. No caso, olhando para o caso das pessoas ou seja, antes, se calhar, de olharmos para este caso, nós voltaríamos para olhar o que é que aconteceu, ou passaríamos a olhar o que é que aconteceu depois do decreto presidencial.
que recomendava que uma boa parte das pessoas ficassem em casa. Para nossa surpresa, no primeiro dia em que esta medida foi anunciada, tivemos alguns estabelecimentos comerciais fechados, violando assim os preceitos que tinham sido norteados no dia anterior, em que alguns estabelecimentos poderiam funcionar até uma determinada hora. Mas isso eu poderia olhar isto como uma situação normal, num contexto em que nós não nos habituamos a uma cultura de legalidade, não estamos ainda habituados a uma cultura de Estado, de respeito às normas, em que, ou numa cultura de partilha de informação, porque muitas vezes é isso. Há um comunicado presidencial em que cada um interpreta, não existem aqui, ou seja, grupos responsáveis por pegar a informação que foi decretada por lei ou que foi legislada e passar à Polícia Municipal, à Polícia da República, explicar o que é que deve ser feito. E depois tem que existir, ou seja, formas de pegar esta informação que foi legislada, educar as pessoas, informar através de anúncios de rádio e televisão, porque não basta apenas dizer que passam a ser proibidos ou encerrados um conjunto ou seja, anunciar um conjunto de medidas e deixar que as pessoas tentem traduzir ou tentem perceber, e com o erro de no dia seguinte aparecermos e dizermos que algum órgão de informação, um órgão de comunicação disse aquilo que não deveria ter dito, ou que, enfim, que induziu as pessoas em erro. Ok? Agora, nós, estando aqui a olhar para o que aconteceu dias posteriores, muita gente pensou que as pessoas fossem ficar exatamente em casa, porque foi decretado o estado de emergência. Mas a realidade, pelo menos nos 2 primeiros dias ou no segundo dia, mostrou uma situação contrária, em que temos pessoas a irem trabalhar, a irem aos postos de trabalho, ou seja, e por essa razão, isso causou alguma estranheza nas pessoas. Tal como eu tive a oportunidade de escrever ao longo do dia de hoje, não basta dizer às pessoas que é para irem para casa. Nós temos que tentar perceber, julgo eu, na minha opinião, tentar perceber onde é que estas pessoas vivem, quem são as pessoas que se deslocam para os locais de trabalho, quais são as pessoas que continuam a sair das suas casas à procura de quem são, onde é que elas trabalham, para quem é que trabalham, porque enquanto nós não percebermos isso, que existem pessoas que são vendedores ambulantes, são comerciantes, são condutores de transportes públicos, quer sejam eles privados ou enfim, ou públicos no sentido de públicos, não vamos perceber as razões. Além do mais, ou ademais, é preciso perceber que há uma boa parte de moçambicanos ou moçambicanos ou residentes em Moçambique que para o mês não fazem compras ou não vão a um supermercado e comprar ou fazer o rancho mensal. As pessoas vivem em função do dinheiro que elas conseguem ter diariamente, vai a um pescado, vai efetuar um trabalho, consegue vender uma recarga ou um conjunto de recargas, ou consegue vender um conjunto, ou prestar serviços a título individual, e com este dinheiro, com a receita diária, faz a compra dos produtos que vai consumir naquele dia. Para já, e não podemos nos esquecer que há uma boa parte dos moçambicanos que sequer conseguem ter mais de 2 refeições. Ao ter dito isto hoje, eu percebi que há um conjunto de pessoas que depois apareceram a questionar, mas, Derek, quais são as estratégias? Uma ou 2 pessoas apareceram, não é um conjunto, que é para não estar aqui a exagerar. Questionaram, mas ok, qual seria a estratégia? O que é que nós faríamos? Que é para evitar com que as pessoas se contaminem mais. Eu creio que antes de pensarmos nas estratégias de como é que nós vamos travar esta situação, temos é que olhar para as condições em que nós vivemos, olhar para as condições das pessoas a quem nós queremos afetar com estas medidas. É pensar para os vários grupos-alvos e
desenhar ou decretar leis que se adequem a estas pessoas. Por exemplo, pode ser um bocadinho caricato decretar, por exemplo, estar aqui a dizer, decretar que os transportes públicos devem transportar 1/3 das pessoas se nós não temos capacidade efetiva de controlar que isso não esteja a acontecer. O ser humano, pelo individualismo, ou por falta de informação, ou mesmo pela escassez, tende a não cumprir com essas normas. Mas também tem que existir, por parte de quem vai decretar o que quer que seja, neste caso que é o governo, que é ratificado pela Assembleia da República, que é de olhar para o contexto em que as pessoas existem ou que foram educadas a agir e criar leis que vão ao encontro desta sociedade. Para os que compram, por exemplo, produtos diários, não compram produtos mensais, que trabalham para ter dinheiro diariamente, é complicado dizer que fiquem em casa. Porque fica um bocadinho complicado ou fica difícil incutir ou discutir com alguém que depois venha dizer, por exemplo, que prefere morrer de doença do que morrer de fome. Que as pessoas têm que se alimentar. E a alimentação é uma necessidade básica. Isto nós não nos podemos esquecer. É uma das razões. Contudo, fica complicado simplesmente dizer que elas devem ficar em casa. Onde é que vão arranjar alimentação? Onde é que vão arranjar o dinheiro que é para comprar energia? Onde é que vão arranjar o dinheiro que é para arcar com as responsabilidades, quer sejam responsabilidades financeiras que essas pessoas têm? Onde é que vão arranjar dinheiro até para comprar fármacos caso adoeçam? Temos que olhar para essas dinâmicas sociais, olhar para a nossa sociedade e não simplesmente julgar o facto destas pessoas estarem a se deslocar das suas casas para os seus postos de trabalho. E se nós, por exemplo, deixarmos de olhar para estas pessoas que estão no setor informal, que não têm um emprego formal, e olharmos para aquelas que estão no setor formal, é saber que nem todos os setores de atividade deixaram de operar. Existem algumas atividades que foram consideradas essenciais, existem algumas atividades que, pelo menos no cenário 3, estão proibidas de encerrar. Falo fora destas, falo de hospitais, falo da defesa, falo de bancos, falo do comércio, ok? Falo de tudo isto que está proibido de ser encerrado. Como é que nós garantimos que estas pessoas que garantem que a nossa economia ou que garantem que a nossa saúde, garantem que a segurança de todos, ok? Possam ficar em casa, ok? Claro que existem atividades que são de Estado que é de garantir a segurança. Essas pessoas são obrigadas por lei a nos garantir a segurança. Mas o pessoal que trabalha no comércio, trabalha nos bancos, as pessoas precisam de dinheiro, até para pagar hospitais. Como é que vais dizer a alguém que por obrigação tem que ir trabalhar? Fique em casa. Enfim, são várias perspectivas do ficar em casa que têm que ser observadas. Eu sei que o debate não incide sobre este outro grupo, incide mais sobre o grupo que se encontra no setor informal, mas nós temos que olhar para tudo. Agora,